Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos sendo catequizados pela Igreja em uma linha de um ensinamento muito lógico, muito bonito. A Igreja que começa a sua história no Novo Testamento, na Nova Aliança, a partir da ressurreição de nosso Senhor. E durante 40 dias, a Igreja meditou a ressurreição do Senhor. No 40º dia, a Igreja comemorou a ascensão do Senhor, o Senhor que subiu aos céus. Aí mais 10 dias, a Igreja reviveu, rememorou a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria reunidos no cenáculo, o 50º dia, Pentecostes, 50 dias da Páscoa. Na semana seguinte, a Igreja comemorou a Santíssima Trindade. Agora o Pai revelado por Jesus, que se revela sendo homem, os dois nos enviam o Espírito Santo, e agora nós cremos na Trindade Santa, na Santíssima Trindade. O primeiro dogma de nossa fé: Deus é um só, em 3 pessoas realmente distintas: o Pai, o Filho e o Santo Espírito de Deus. E depois da Santíssima Trindade, a Igreja comemorou o Corpus Christi, a presença real do Senhor na hóstia consagrada, no vinho consagrado, nas espécies sagradas. E hoje, de uma forma tão bonita, a Igreja nos catequiza a respeito dela mesma. A Igreja como de instituição divina, a Igreja católica, apostólica, romana, fundada por Jesus, fundada por Deus. A Igreja que é divina, que não tem sua razão de ser na vontade humana, mas que tem a sua razão em Jesus Cristo, no Espírito que a conduz. E toda essa liturgia hoje é por demais maravilhosa. Por quê? Porque o texto santo aqui vai nos falar em vários aspectos dessa Santa Igreja. Primeiro, nós temos que entender que Deus faz uma primeira aliança e Deus escolhe um povo dentre todos os povos, e esse povo é o povo de Israel, as 12 tribos de Israel. E a partir daquela porção, daquela herança, Deus começou a catequizá-los, a conduzi-los no caminho da salvação. E aqui nós vemos de uma forma tão bonita e tão santa esse pensamento guardado pelos judeus. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel montou aí as suas tendas defronte da montanha. Moisés subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse: assim tu deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra,
e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Vejam que Israel é a porção escolhida por Deus. Deus escolhe aquele povo, e todo o Antigo Testamento é a história do povo de Israel, que é conduzida pelo seu Deus, que é conduzida pelo seu Senhor. Aquele povo ali tem uma característica muito bonita. Qual é a característica daquele povo? Aquele povo entendia que eles eram um povo santo, uma nação santa. Eles entendiam que de verdade eram eles os consagrados, que Deus tinha feito uma aliança com eles. E aquele povo conduzido por Moisés, e aquele povo conduzido pelos reis, e aquele povo conduzido pelos profetas, pelos juízes, sempre se enxergou um povo escolhido, uma nação santa, um reino de sacerdotes. E vejam que aqui é tão bonito, porque aquele povo ali verdadeiramente entendia que Deus o protegia, que Deus o guardava. Aquele povo entendia que Deus verdadeiramente estava com eles. E é aquele povo que Deus promete o Messias. E é aquele povo que Deus diz: uma virgem conceberá e dará à luz um menino. E é aquele povo que Deus vai dizer, vai falar sobre o sofrimento de Jesus, o servo sofredor, o cântico do servo sofredor em Isaías, o primeiro, o terceiro e o terceiro cântico. Aquele servo sofredor que é Jesus. Então vejam que aquele povo do antigo Israel era o povo escolhido, era o povo santo, era a nação que Deus escolheu como propriedade sua. Pois bem, depois dessa introdução, dessa contextualização, a gente começa a entender agora o Novo Testamento de uma forma particular. Esses últimos versículos desse capítulo 9, segundo São Mateus, e o início do capítulo 10. Vejam bem, primeiro, nosso Senhor realiza a promessa da encarnação. Ele cumpre na sua carne a promessa. Uma virgem concebeu e dará à luz. E Maria concebeu e deu à luz. Depois, esse Senhor, Ele agora não vem abolir a lei. Nós vimos isso há poucos dias atrás. Mas Ele vem elevar a lei à plenitude. Esse Senhor agora, Ele começa a catequizar, a ensinar. Ele começa agora a operar milagres e atrair as pessoas para Deus. E aquela multidão começa a segui-lo. Aquelas multidões vão atrás do Senhor. Onde sabe que o Senhor estava, aquela multidão ia atrás. E é justamente esse contexto aqui. Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Olha, meus irmãos, verdadeiramente o tempo da encarnação os evangelistas chamam de plenitude dos tempos, porque é o momento que o Senhor não vai mais enviar profetas, nem reis, nem juízes para conduzir o seu povo, mas vai enviar Ele mesmo, o seu Filho, para nos resgatar de uma vida de erro, de uma vida errante, para uma vida divina, para a vida eterna. E nosso Senhor, ao contemplar aquela multidão, viu
no semblante daquele povo. Ele que era Deus, que prescrutava os corações, viu que aquele povo não tinha norte, viu que aquele povo não tinha de modo algum uma diretriz, e muitos estavam se perdendo, estavam transviados. Os sumos sacerdotes tinham se corrompido, o culto já estava ultrapassado, e o Senhor agora tem compaixão daquele povo. É incrível, mas se nós pararmos para pensar, o primeiro momento em que Deus tem compaixão do povo é o momento em que Adão e Eva caem em pecado. Deus tem compaixão daquele povo, mas respeita. Depois, Deus dos céus está conduzindo o povo, suscitando profetas, está conduzindo o povo, suscitando reis, conduzindo aquele povo, suscitando juízes, para conduzir os patriarcas. E Deus vê que aquela mensagem era muito ineficaz, que aquele povo não estava se convertendo, que aquele povo era um povo de coração duro. É o próprio Senhor quem vai dizer: esse é um povo de coração duro. Vou tirar o coração de pedra e no lugar eu vou colocar um coração de carne. Lembrem da última leitura da vigília pascal. E de uma forma tão santa, o próprio Deus, agora, mais uma vez, Ele assumindo a nossa condição, olha o povo e tem compaixão do povo. Olha, meus irmãos, deixando um pouco aqui o texto e trazendo o Evangelho para cá. Nós nunca passamos um momento da história tão crítico como esse que nós estamos vivendo. Nunca passamos um momento do povo que está sofrendo, que está angustiado, que está entristecido, que está cabisbaixo, que está depressivo. Se vocês soubessem o que um padre escuta nesses dias, tanta gente depressiva, mas tanta gente com medo, mas tanta gente sofrendo, que nós vivemos de verdade essa cena daqui hoje. Nós somos um povo que estamos cansados, abatidos com esse coronavírus, que vem roubando a paz, que vem causando medo. Nós estamos precisando, hoje mais do que nunca, que o Senhor volte esse olhar aqui e tenha compaixão de nós. Estamos precisando verdadeiramente que o Senhor se compadeça de nós e ilumine a mente desses cientistas, desses grandes médicos, para encontrar uma vacina, para encontrar uma cura com total rapidez, para que essa angústia possa passar do coração da humanidade, para que essa angústia possa passar do nosso país. E mais do que nunca, nós estamos verdadeiramente como ovelhas sem pastor. Olha o nosso Brasil, tanta gente sofrendo e uma confusão tão grande, partindo da própria presidência da República. Olha a situação do nosso país,
tanta corrupção de dinheiro desviado que deveria servir para salvar o povo. Nunca vivemos um momento social tão caótico como esse. Estamos verdadeiramente sem condução. Primeiro, não se usa máscara, não adiantava, só quem tivesse o vírus. Depois todo mundo tem que usar. Primeiro era o isolamento, depois pode abrir, depois fecha não sei o quê. Primeiro era só álcool em gel que resolvia, depois sabão resolve. Agora é a bagunça que a gente nem sabe quantos morrem no Brasil. Tem duas listas, uma manipulada, outra das secretarias estaduais. A gente não sabe que bagunça é essa. Mais do que nunca nós temos que olhar para Deus. Mais do que nunca nós precisamos olhar para a Eucaristia, pedir ao Senhor, o nosso Deus, que tenha misericórdia de nós, que volva para nós esse seu olhar de compaixão, porque já não aguentamos mais. Temos que verdadeiramente nos ajoelhar, rezar, adorar a Deus. Você que é da nossa paróquia, e nesses 3 meses que nós estamos de pandemia, vai fazer 3 meses que parou a nossa paróquia, a nossa diocese. Se você nesses 3 meses não teve a dignidade de vir na igreja, se ajoelhar e rezar por nós, por você, você é um irresponsável na fé. E é preciso que nós imploremos a Deus: Senhor, tenha misericórdia de nós. Olha, meus irmãos, graças a Deus, é um milagre divino não termos ainda nenhum caso aqui, mas a qualquer momento pode chegar sim. Até eu, como sacerdote, estava desacreditando desse vírus. Mas depois que eu vi morrer pessoas que eu conheço, como eu já falei para vocês, pessoas que eu conheço, padres, pessoas da minha paróquia de origem lá em Maceió, depois que eu comecei a ver tantas pessoas que começaram a perder a vida, e tantos amigos infectados, isolados, não tem como a gente não colocar o joelho no chão e continuar pedindo e continuar agradecendo a Deus por tamanho dom para nós. Se nos grandes centros o povo está com medo porque não tem uma assistência de saúde digna, imaginem nesse norte de Minas Gerais, nessas cidades tão pequenininhas, que são dependentes das grandes cidades. É preciso sim que nós olhemos para Deus e peçamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que envolva esse olhar de compaixão para nós, porque já estamos cansados, porque já estamos abatidos, porque se Deus não nos conduzir, não será esse povo daí que só briga pelo poder que vai nos conduzir, não. É preciso verdadeiramente que todos nós aprendamos a colocar o joelho no chão. São as famílias que têm que rezar, pedindo a Deus misericórdia. São os pais que têm que rezar, pedindo que os filhos sejam protegidos. Sou eu como padre. Uma pessoa me dizia assim hoje, eu achei tão bonito, né? Olha, padre, só o fato do senhor estar rezando numa igreja vazia todos os dias, a gente já tem que agradecer a Deus. E no meu coração eu dizia assim: ele não sabe que o padre é obrigado a rezar missa todo dia. E guardei no meu coração que nada mais do que a minha obrigação de rezar pelo meu rebanho, de rezar pelo povo que Deus me confiou, apesar das minhas misérias, e de orientar e ajudar e buscar tranquilizar e acalentar o coração. Infelizmente
por uma questão de prudência, a gente não pode estar tendo tanto contato. E estamos reduzidos. Mas a força da oração, ela perpassa as barreiras. E nós temos que rezar cada momento de oração que você faz aí na sua casa. Ajuda a proteger o nosso rebanho e a nossa paróquia. Vai chegar um momento que esse vírus vai chegar aqui, não sabemos quando, mas é preciso que nós rezemos e peçamos a Deus que tenha misericórdia, que já sofremos tanto com essa estiagem, que já sofremos tanto com essa escassez de água ao longo de todo o ano. É preciso sim rezar e pedir a Deus que volva esse olhar compassivo para o nosso Brasil, um país tão despreparado para enfrentar esses grandes problemas. Mais de 40 mil mortos. O que é isso, meu Deus do céu? E nós católicos temos a obrigação de implorar, de rezar, de pedir a Deus misericórdia. Se Deus está nos protegendo por não perdermos ninguém das nossas famílias, nós temos a obrigação de rezar até dobrado, pedindo a Deus que tenha compaixão de nós. Então, esse olhar aqui compassivo é o olhar que nós precisamos hoje, que Deus tenha essa compaixão de nós. Pois bem, voltemos ao texto. O Senhor, ao olhar aquele povo ali, cansado, abatido, como ovelhas que não têm pastor, disse aos seus discípulos: olha que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sim, são poucos. Ainda hoje são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Essa igreja agora é a nova Israel. Essa igreja agora é o novo povo de Deus, o povo separado, o povo que é chamado a ser santo, o povo que é sacerdote, um povo sacerdotal. É por isso que tem força a nossa intercessão, e nós devemos sim rezar uns pelos outros. E o Senhor aqui chama 12. Jesus chamou 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e curar todo tipo de doença e enfermidade. E o próprio Mateus, ele mesmo, um dos apóstolos, ele aqui vai intitular. Olha, chamou primeiro Simão. Vejam que em todas as listas dos evangelhos, Pedro é o primeiro. São Pedro é o primeiro bispo de Roma, aquele que o Papa Francisco é seu sucessor direto. Primeiro Pedro, ele poderia ter colocado ele, primeiro ele me chamou, não, primeiro Pedro. Depois chamou André, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Agora é que ele se coloca. Quem é esse Mateus? O cobrador de impostos, é o mesmo que nos escreve o Evangelho. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, o que foi o traidor de Jesus. Jesus funda uma igreja e coloca e suscita e chama homens para conduzir esse rebanho, para conduzir esse povo rumo ao céu.
A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem os pastores chamados por Deus. Ninguém se chama, é o Senhor quem chama. É o Senhor quem chama. A pessoa pode ter terminado todo o curso de filosofia, todo o curso de teologia, os 8 anos. Terminar o curso não quer dizer ter o direito de ser ordenado. É o Senhor quem chama, é a igreja quem chama. Quando a igreja quer, aqueles que ela quer. E aqui o Senhor escolhe 12 e coloca à frente da sua igreja para conduzir o povo. Existe de verdade aqui um sentido muito santo, um sentido sagrado. Esses homens colocados por Deus, todos eles falhos e pecadores também, têm a graça e o poder do Espírito Santo, que recebem na oração consecratória para conduzir o povo no caminho de Deus. É por isso que nós sacerdotes somos chamados a obedecer o nosso bispo. É por isso que os bispos, sendo eles bispos tal qual o Papa Francisco é bispo, não existe um episcopado diferente entre do Papa e de Dom Roberto, que aqui é nosso bispo, não existe. Dom Roberto é tão bispo quanto o Papa Francisco, e o Papa Francisco é tão bispo como Dom Roberto. Só que no colégio apostólico, aquele que ocupa o lugar de Pedro é o primeiro. Olha a lista. E todo aquele bispo que é escolhido para a diocese de Roma, ele recebe esse título de Papa. E aí vai ter o poder imediato sobre a Igreja Católica, presente em todo o mundo, nos seus mais de 1 bilhão de católicos. E a Igreja aqui, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, nos fala através dos pastores sagrados. É por isso que eu, como padre, não posso dizer que vou ficar aqui. É por isso que o bispo não escolhe para onde ele vai, mas é a igreja que envia, é a igreja que manda, é a igreja que nos coloca à frente de um povo. Eu vim cair aqui em Gambeleiras, não sei como Deus me colocou, nunca tinha visto falar em toda a minha vida do seminário de Gambeleiras, e vim para cá. É a vontade de Deus, é Deus quem quer, é Deus quem conduz o seu povo, e eu dou graças a Deus. Por quê? Porque Deus, nosso Senhor, Ele olha o povo e vê aquele povo como ovelhas que não tem pastor, e suscita pastor para conduzir o povo do jeito que Ele quer. É por isso que eu aqui não posso pregar os meus achismos, mas eu devo pregar a doutrina da fé. É por isso que vocês não têm que seguir o Padre Washington, mas vocês têm que seguir Jesus Cristo, que me conduz para conduzir vocês. É por isso que é muito triste quando uma pessoa, ela faz acepção de sacerdotes e muitas vezes vão atrás de padres ao invés de ir atrás de Jesus. E é preciso que nós entendamos que nós somos, nós todos, vocês e eu, nós somos ovelhas de um rebanho que foi escolhido por Deus como um rebanho santo e que tem o próprio Senhor como pastor. Eu sou pastor no pastor Jesus Cristo, ou seja, eu não tenho vontade própria. Eu devo fazer o que a igreja me pede, eu devo pregar o que a igreja me diz, eu devo me comportar como a igreja me chama a viver o sacerdócio. E aqui é que está a beleza da igreja. É aqui
que está a beleza da fé da nossa igreja, que não é a vontade de um homem, mas é a vontade de Deus mesmo, que não é o desejo de um homem de fundar uma igreja, mas é a igreja fundada pelo próprio Senhor. E vejam que aqui tem outra coisa séria. Essa igreja, meus irmãos, que é fundada pelo Senhor, ela pertence a dele, ela pertence a ele. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja. Nós veremos isso daqui uns dias. Capítulo 16, segundo São Mateus. A igreja é de Cristo. Nós somos ovelhas de Cristo. É por isso que muitas vezes as pessoas querem que a igreja venha mudar a sua doutrina, querem que a igreja mude para elas participarem da igreja. Não podemos. A igreja é forte e é santa porque a igreja se deixa conduzir por Jesus. Não pode a palavra de Deus estar dizendo uma coisa, os bispos dizerem outra coisa diferente da palavra de Deus, e a santíssima tradição nesses 2000 anos de história fala outra coisa. Aquilo que está compilado na palavra de Deus, que está arraigado na nossa tradição, tem que ser ensinado pelos nossos bispos. Por exemplo, se vocês pegam a Didaqué, que é o primeiro catecismo da igreja, escrita lá no primeiro século, o Catecismo dos Apóstolos, vocês vão ver que lá claramente se fala contra o aborto. A palavra de Deus fala claramente contra o aborto. E os bispos não podem ensinar contra a vida, a favor do aborto. E não ensinam aquilo que a Sagrada Escritura diz, aquilo que a tradição diz, aquilo que os bispos ensinam, confirmados pela palavra e pela tradição. É aquilo que o padre numa paróquia é chamado a pregar. O rebanho não é meu, o rebanho pertence ao Senhor, e eu não posso ser infiel. E a igreja, como esposa, não pode ser infiel. Infelizmente, tem algumas figuras, como que folclóricas, que pensam que podem inventar uma igreja, e não podemos. Nem o povo pode, nem o padre pode, nem o bispo pode, e nem o Santo Padre e o Papa pode. A igreja é de Cristo, nós somos operários, somos frutos da oração de Jesus. Não sei porquê, Jesus me chamou. Se eu tinha sonho de ser padre, não, achava bonito. Ele que me chamou na minha pequenez, com as minhas misérias todas, e me colocou à frente de um povo que pertence a Ele. O que me resta como padre, se eu quiser me salvar e tiver fé, é ser fiel a Ele para ir para o céu e levar vocês para o céu. E é aqui que está a beleza dessa igreja. Quem quer seguir a Jesus Cristo deve verdadeiramente entrar na igreja. Onde? No batismo. E ali nós somos sacerdotes, e ali nós somos profetas, e ali nós somos reis, e ali nós recebemos o Espírito Santo, e ali nós formamos o grande rebanho do Senhor. Vejam que a igreja não é esse templo aqui tão bonito, ornado, não. Isso aqui é a casa da igreja, é a Domus Ecclesiae. Mas a igreja sou eu, a igreja é vocês, são vocês. Se nós tivéssemos, vocês 9 que estão aqui sentados, a equipe de liturgia, a música, os acólitos, se nós estivéssemos reunidos debaixo de um pé de jaqueira e eu celebrasse a missa, ali estava a igreja.
a igreja de Cristo, sem nada faltar. É por isso que a missa, ela é válida. A missa é válida mesmo com a igreja vazia. A missa é válida mesmo quando eu rezo a missa sozinho na minha capelinha em casa. A missa é válida. Por quê? Porque formamos um único rebanho que pertence ao Senhor. Porque formamos a igreja de Jesus Cristo. E a igreja sou eu, e a igreja é você. A igreja não é a pedra. A igreja são os batizados, conduzidos pelos pastores, legitimamente escolhidos por Jesus. E vejam que nosso Senhor aqui, Ele diz uma coisa tão bonita e tão simples: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que eu nunca fiz cavalo de batalha na minha paróquia aqui, para estar discutindo com os irmãos evangélicos. E nem faz parte do meu feitio, embora desejasse ardentemente que todo mundo fosse católico. Mas primeiro eu fui atrás das ovelhas que estavam perdidas, dos católicos que não entendiam o sacrifício da missa, dos católicos que não eram evangelizados, das crianças batizadas que estavam sem oportunidade de servir a Deus. E estamos ainda nessa fase de catequizar os nossos católicos e mostrar a beleza de servir a um pastor tão santo, a um pastor tão belo, a um pastor tão perfeito, que é Jesus, que nos encanta, que enche esses nossos olhos de amor, porque nos olha com amor amoroso, porque Deus é assim. E o Senhor vai dizer: o reino dos céus está próximo. Saiam, evangelizem, anunciem o reino, preguem o evangelho. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é importante que nós tenhamos a alegria de olhar a nossa vida com o coração agradecido, de dizer: eu pertenço à igreja fundada por Jesus. Uma vez eu lembro que uma pessoa me falava assim: padre, eu não sou católico, eu sou da igreja, eu vou dizer porque não tem tanta coisa, da igreja universal. Aí eu dizia assim: mas a sua igreja tem quantos anos? Ah, padre, a minha igreja não sei. Eu disse: ela foi fundada em 1978. Na época tinha 40 anos, 39 anos. E eu dizia assim: a minha, quando a sua foi fundada, a minha já tinha 1978 anos. E não está registrada em nenhum cartório do mundo. Não existe nenhum cartório que esteja uma ata de registro da Igreja Católica. Eu lembro de uma vez, um dos nossos padres foi abrir uma conta, e aí o gerente do banco, para uma das paróquias, foi pedir o estatuto da Igreja Católica. E aí eu pegava e mandava o direito canônico. E aí ele se espantou: mas é isso aqui? Eu disse: sim, esse é o nosso estatuto, um camalhaço dessa grossura. É o estatuto da Igreja Católica, são as nossas normas, são as nossas regras. Não existe uma ata de fundação da Igreja Católica. A Igreja Católica é fundada no próprio Senhor, no seu corpo morto, no seu corpo verdadeiramente solapado para o nosso bem, para a nossa salvação. Como não se orgulhar de ser católico? O erro, os pecados podem estar em mim, e estão de verdade, sou pecador. O erro está em você, que também é pecador.
Mas a igreja, a doutrina, o ensinamento é santo. Quando nós nos reunimos, ali existe uma força de Deus. Quando oferecemos o sacrifício, ali tem o segredo de fé da igreja, que não é algo que me pertence, nem pertence a vocês. Então é preciso que nós cantemos de coração feliz e radiante a Deus, como o salmista hoje assim cantou. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor, com orgulho. Eu sou católico, pertenço ao povo e ao rebanho do Senhor, e o preço da minha salvação foi a morte do meu Deus no madeiro da cruz. E por isso nós nos convertemos, e por isso nós celebramos a Eucaristia, e por isso nós somos obedientes, embora não consigamos ainda a perfeição querida por Jesus. E por que, meus irmãos, é preciso dizer isso? Porque enquanto cada um no mundo dá uma orientação diferente, a igreja nos dá uma orientação: o nosso lugar é o céu. Enquanto esse mundo faz tudo para agradar aos homens, a igreja faz tudo para agradar o seu Senhor. Por quê? Porque essa igreja, ela permanecerá de pé até que Ele volte. Porque essa igreja, ela é fundada pelo Senhor e vai permanecer até a volta dEle, para nos julgar, e julgar com justiça, e salvar com amor. Eu rogo a Deus nosso Senhor que nos ajude a todos os dias permanecermos no rebanho do Senhor. Eu rogo a Deus que tenha misericórdia de nós e não permita que nos desviemos, e não permita que nós nos percamos. Meu irmão, minha irmã, eu rogo ao Senhor, o bom Deus, que nos dê todos os dias a alegria de professarmos essa fé divina para chegarmos aos céus. Eu rogo a bem-aventurada Virgem Maria, como também canta o nosso canto de aclamação aqui na nossa paróquia nesse mês. Eu rogo a bem-aventurada Virgem Maria que saibamos escutar a palavra, e escutando essa palavra possamos preencher o nosso coração, e preenchendo esse nosso coração nós possamos permanecer na doutrina que Ele nos deixou, até que Ele volte, ou até que nós partamos para Ele. Se não permanecermos aqui até Ele voltar, haveremos de ir e lá com Ele nos encontrar. E que esse encontro seja um encontro amoroso, que verdadeiramente nos garanta a salvação. Amém.